fora, falarmos em alto nível com uma igreja que já conhece a verdade, tá bom? Então aqui a gente não está falando no raso, estamos falando para gente já instruída, já evoluiu na palavra, e o tema é esse: anunciar o Evangelho da salvação com a advertência do juízo. Esse é o grande desafio. É um ano que eu creio que nós temos que falar muito do Evangelho. Todos os anos são assim, né, irmãos? Falar do Evangelho não é, digamos assim, sazonal, não é de tempos em tempos, não é de temporada em temporada. É em todo o tempo. Anunciar Cristo e o seu reino é em todo o tempo. Mas o grande desafio para nós, igreja que é madura na fé, é não abrir mão de falar também do juízo em meio à pregação. Com essa meditação que Deus me encheu o coração essa noite, nós às vezes achamos que devemos falar só da bênção. Vem para Jesus, que Ele vai te fazer microempresário. Não é assim a pregação atual, moderna? Vem para Jesus, que Ele vai te dar casa, comida e roupa lavar. A pregação moderna promete muitas bênçãos, mas esquece que advertir o pecador que o caminho que ele está caminhando pode levá-lo à perdição eterna, à ira de Deus e à presença no lago de fogo e enxofre para sempre. Então a mensagem está casada com a palavra estudada nessa manhã. Amém? Quero mostrar a vocês que podemos e devemos falar do amor de Deus, mas também é um ato de amor advertir o pecador do caminho que leva para a perdição. Amém? Quantos estão entendendo a proposta dessa palavra? Vamos lá, vamos começar. Isaías capítulo 61. Vou provar a vocês, amém, que a pregação tem essas duas valências, é bivalente. Tem que mostrar o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, mas também tem que advertir de que Deus é justo. E sendo um Deus justo e santo, e a humanidade sendo tão afastada de Deus e pecadora, Deus vai fazer a sua obra de justiça. O dia do Senhor virá. Quantos podem dizer amém? Amém. O dia do Senhor virá. Amém. Vamos ver a palavra? Isaías 61, verso 1 e verso 2. Vamos ler comigo? Está grandão, para que a igreja possa ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa é a parte do Evangelho que todos nós queremos fazer com graça, com amor, amém? Para libertar o pecador, aquele que não está debaixo do jugo das trevas. Mas preste atenção agora no verso 2. Vamos ler? E apregoar o ano aceitável do Senhor, a porta da graça, da salvação. E o que mais, irmão? E o dia da vingança do nosso Deus. Vamos de novo aqui para você entender. Eu falei que essa pregação tem dois propósitos. Amém? Estou provando na palavra que são dois propósitos. Vamos lá de novo. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Anunciar a salvação. E que mais? E o dia da vingança do nosso Deus. Está associado à pregação das boas novas? Está ou não está? Está. A boa nova é: Deus quer te salvar. Deus te ama e quer te salvar. Mas você tem que saber, um dia Deus vai cobrar conta. E quando Deus trouxer juízo, talvez perdição eterna. Faz parte anunciar também que vem o dia da vingança do Senhor. O dia do Senhor virá. É fato. E a consolar todos os que choram. Esse mesmo texto foi usado por Jesus quando entrou na sinagoga lá em Nazaré, abriu a palavra no livro de Isaías e leu só até aqui. Tem importância isso. Vamos lá, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar
se salvar, porque a Bíblia, o texto está aqui, ó. Eu não coloquei aqui, mas por extenso. Jesus lê a mesma passagem, mas ele não cita e o dia da vingança do nosso Deus. Se você for conferir lá, ele para no ano aceitável do Senhor. Por que será que Jesus não emendou? Era o mesmo texto, não falou o dia da vingança do nosso Deus. Aí tem a resposta está aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. A ênfase do ministério de Jesus, na sua primeira vida, não era para condenar, mas para salvar, para resgatar o perdido. Jesus veio como um verdadeiro terapeuta, um médico, para todos aqueles que estavam doentes na alma. Amém? Talvez por isso Jesus prefira, nesse primeiro discurso aqui, lendo o texto de Isaías, parar no ano aceitável do Senhor. Ele está abrindo a porta da graça. Entrem, salvem-se. Amém? E ele não cita o texto na íntegra. O texto na íntegra tem o dia da vingança do nosso Deus. A pergunta que não quer calar. Aqui, nesse caso, Jesus não falou. Mas Jesus nunca falou sobre a perdição nas suas pregações. Uma conversa que tivemos logo cedo, né? Eu, pastor Paulo, outros irmãos. A gente tem uma ideia na nossa cabeça que, para que o pecador venha, você tem que apresentar um caminho dourado para ele. Um caminho florido, cheio de amor. E não pode assinalar, não é? O outro lado da moeda, que é o juízo, a justiça de Deus. E eu quero mostrar nessa noite que a pregação tem que conter as duas coisas. Para o adulto, avança para mim, vamos lá. Vamos ler palavras de Jesus de advertência aos pecadores. A advertência de Jesus, Mateus 23, verso 27. Jesus falava a um povo que conhecia Deus, entre aspas, o povo de Israel. Jesus falava a líderes religiosos, pessoas que por excelência deveriam viver uma fé em bondade e santidade, mas Jesus os condenou. Tem gente que acha que qualquer que seja a expressão de fé está valendo, que Jesus vai ser condescendente. Eu vou provar a vocês que está na palavra, que Jesus não é condescendente, por mais que tenha aparência de piedade. Vamos lá? Leia comigo, por favor, Mateus 23, verso 27. Vamos ler juntos? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Esse discurso foi público, com todo mundo ouvindo. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Religiosidade, por mais bonito, por mais aparente que seja, o Senhor vê o coração. E um homem em pecado, trajando vestes que aparentam santidade, está enganando todo mundo. Por isso, hipócrita. Amém, povo santo? Presta bastante atenção nesse detalhe. Olha, esse texto está grandão aqui. Vamos ver se Jesus tinha um discurso politicamente correto e aceitável. Vamos ver? João 3,36. Vamos ler juntos? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Não podemos negar essa realidade espiritual. Temos que tomar muito cuidado na nossa pregação, de sermos tão gentis, tão amenos, que esqueçamos de dizer que quem não crê está correndo risco de vida sério e eterno. Posso estar entendendo? Não podemos mudar, irmãos. Eu li uma postagem, não sei qual foi o teólogo, o comentador, na internet vê tanta coisa, e falou assim: nós não somos como é que ele colocou? Não sei se foi balinha de Cristo, docinho de Cristo.
que nós somos de Cristo? É o sal. Amém? Nós não somos para ser doce. É o perfume de morte ou de vida. Mas a gente às vezes quer ser doce. Passar um evangelho doce. E esquecemos que o evangelho é muito mais profundo, mais complexo. Que está em jogo vida. Vida e morte. Amém? Jesus fala claramente, não verá vida. E pior, permanece debaixo da ira de Deus. Discurso claro, direto, objetivo. Amém? Avança mais um filho para mim. Pensamento moderno que não existe inferno ou condenado. O inferno não existe. O desaparecimento das almas dos pecadores existe. A frase pode não ser considerada muito cristã. Buia fala ao líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Entendeu o que aconteceu, irmãos? Numa conversa privada, pode segurar, filho. Numa conversa privada, esse Papa atual, o Papa, o representante da cristandade católica romana, disse para aquele ateu que o inferno não existe. E mais do que isso, em particular, afirmou que as almas dos condenados desaparecem. Lembra que conversamos, quem vem na escola dominical, sobre os aniquilacionistas, aquele que aniquila a alma, que seria um prêmio. Se a alma do condenado não vai prestar conta, ou se ela não vai sofrer nada, se ela simplesmente desaparece, ela deixa de sofrer. Isso é o Papa atual, Bergoglio, que já tinha dito que Deus não julga ninguém. É o mesmo Papa que diz que Deus não é juiz, não julga ninguém. É o mesmo Papa que diz que o inferno não existe. Que as almas dos pecadores desaparecem para não sofrer. Não tem nada a ver com aquilo que está na palavra de Deus. Irmão, nós somos bombardeados com informações como essa o tempo todo. Isso vem daquele que se julga o pontífice de Cristo na terra. Vou mostrar mais um. Essa aqui é recente, irmão. Vocês vão achar interessante. Entrou um novo governo, não entrou? Tem o vice-presidente. Olha o que esse cara falou. Não sei quantos viram isso. Bota para mim, filho. E acredito ainda mais piamente que não tem ninguém. Deus é amor. Quantos ouviram? Não entenderam? Vou repetir. Vou parafrasear. Ele está com uma estátua de Santo Agostinho na mão. Esse é o vice-presidente da nação. Se o presidente bater as botas, é esse cara aqui que vai assumir a nação. Ele está com uma estátua de Santo Agostinho na mão, citando Santo Agostinho, que diz que o inferno, ele acredita no inferno piamente. Acredito no inferno piamente. Mas também acredito que não tem ninguém no inferno. Piamente ele acredita que não tem ninguém no inferno, porque Deus é amor. Foi isso que esse homem disse aí nessa entrevista pública. Na religião de Alckmin, Deus é amor, por isso ninguém está no inferno. Ninguém, zero. Todo pecador escapou. Estão entendendo? Queridos, isso foi uma declaração pública, recente, agora, há poucos dias. Sabe o que isso significa? Tanto vindo do pontífice de Roma, como de uma autoridade brasileira, um monte de cabecinha ouve isso. E há um espalhar de uma ideia de que o pecado não vai levar ninguém para a condenação, e se levar vai escapar. É um evangelho sem condenação e sem perdição eterna, sem juízo. Sem punição. Estou dando alguns exemplos, tem 2 exemplos de 2 minutinhos. Avança para mim, vamos para a verdade. Avança para mim. Eu falei a vocês que a gente não pode dourar a pílula, isso é uma expressão antiga. Você não pode fantasiar o evangelho como você acha que a pessoa vai receber melhor. Fala a verdade é Cristo, Ele é a própria verdade encarnada, a palavra dele é esta, não é outra. E é por causa desse tipo de fake news, isso é fake news do inferno, da morte, do sapricó. Dizer que não tem condenação, não tem inferno, não tem ninguém lá, não há ninguém sofrendo.
Porque Deus é amor. Isso me fez lembrar, irmãos, eu tinha um vizinho de porta, antes de eu casar, tinha um vizinho de porta de frente, que o cara era uma praga, era viciado, ele devia ter uns 30 e poucos a 40 anos, eu tinha recém me convertido, com 27, 23 anos, e eu falei de Jesus várias vezes para ele, e numa dessas ocasiões, ele tinha dado uma coça na própria mãe, ele tinha espancado a própria mãe, e vinha apertado, todo mundo de frente, pô, sabia tudo, né, irmão? Te ouvia. Quando eu fui falar com ele dessa situação, ele virou para mim e sacou essa. Não me vem falar disso não, porque Deus é amor. Para ele, mesmo batendo na própria mãe, ele estava correto, porque Deus é amor. Sabe o que passa na cabeça de muita gente? Que pode continuar fazendo o que quiser, porque Deus é amor. É um Deus que não julga. É um Deus que vai isentar todo mundo. Esse rapaz, pouco tempo depois, morreu de AIDS. Pouco tempo depois ele morreu de AIDS. Não tive outra oportunidade de tentar exortar essa criatura. Mas eu me lembro até hoje ele dizendo isso para mim. Deus é amor. Como que dissesse, você está aqui me condenando, mas Deus é amor. As pessoas confundem muito o que é amor. O amor exorta. O amor quer o bem e não o mal. Amém? Olha que é a verdade do Senhor. Palavra da verdade encarnada, que é Jesus, sobre o gênero de fogo eterno. Os homens dizem que não tem ninguém lá e que não existe. Mas olha o que Jesus disse. Mateus 23, 33. Faço questão de falar isso porque é politicamente incorreto falar do inferno hoje. E o inferno para nós é um lago de fogo e enxofre, não é a região inferior da morte. Vamos ler juntos, por favor? Serpentes, raça de víbora. Lembra dessa expressão? Quem disse primeiro? João Batista. Mas você se lembra que Jesus também usou essa expressão? A gente não quer associar isso a Jesus, né? Jesus era maravilhoso, era amoroso, era bom. Jesus classifica aqueles seres humanos de raça de víboras. Como escapareis, venha comigo, tenha coragem. Como escapareis da condenação do Geena? Para Jesus, Geena é figurado, não existe, não tem ninguém lá. Jesus está afirmando, como é que vocês vão escapar dessa condenação? Jesus advertia sobre essa possibilidade real. Falei que hoje a gente não fala muito sobre isso. Falar que a pessoa vai para o inferno é feio. É politicamente incorreto. Quando eu me converti há 30 anos atrás, tinha músicas evangélicas que falavam do inferno. Me aponta uma música moderna que fala do inferno. Hã? Tem música moderna hoje que fala do inferno, que o pecador para o inferno, irmão? Não enche igreja. Não mantém a clientela dentro dos bancos. E fala do inferno, igual o pastor falou de manhã, vira corretor do inferno. Fazendo corretagem do inferno. Irmão, não canta mais, não tem uma música falando de que a pessoa vai para o inferno, não, irmão. Na minha época tinha, eu até passei com o Ministério Louvor antes da minha viagem, um vídeo da banda Kadosh. Quem lembra a banda Kadosh? Hã? Lembra da música? Como é que é o trechinho? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu falei que ia ilustrar com isso, mas esqueci de guardar a música. É isso aí. O inferno é terrível lugar de pavor. E você que anda em rumo da chama, está falando da perdição eterna. Me mostra uma música hoje que fala isso. Não tem mais. 30 anos depois não existe mais música que exorta o pecador para não ir para a chama eterna. Não existe mais. Quando fala de inferno, é que Jesus desceu lá para ser vitorioso. Perceba as músicas atuais. No máximo diz, Jesus desceu para o inferno e saiu vitorioso. Vitória. Mas dizendo para o pecador, se você não se consertar, você vai para o inferno, ou vai para o lugar de perdição, não tem mais canções assim. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Mas Jesus, a verdade é esta aqui. Avança mais um, filho. Tem que falar. Você tem que ter coragem de falar a verdade. Vamos camuflar o evangelho?
Palavras da verdade encarnada, Jesus, sobre o Geena de fogo eterno. Mateus 23, 15. Você não tem coragem de falar, teu pastor está falando. Estou falando a verdade, pura e cristalina. Pega o vídeo e compartilha depois. Tá bom? Você não tem coragem de falar pessoalmente? Mateus 23, 15. Vamos lá? Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e uma vez feito, o tornais filho do Geena 2 vezes mais que vós. Vocês já são filhos do Geena e todos seus convertidos são filhos do Geena também. Talvez piores que vocês. E aqui é a nata religiosa de Israel. Escriba era o que, copiava as escrituras. Fariseus era a classe mais santa dentro das facções de Israel. Se sentiam mais santos. E Jesus diz: vocês são filhos da perdição eterna no lago de fogo. E os seus discípulos são piores do que vocês. Esse discurso aqui não enche igreja. Esse discurso aqui é politicamente incorreto hoje. Mas é a verdade do Senhor. Amém? Não podemos camuflar, irmão. Avança para mim. Fala maduros. Mateus 18, 8. Vamos ler juntos? Estamos começando a não querer ler. Vamos ler juntos, irmão? Tenha coragem. Tenha coragem, vamos lá? Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado no fogo eterno. Aqui não é a palavra Geena. Aqui é o derivativo, fogo eterno. Jesus pregava isso para as nações, para as multidões pregava. Não vou entrar no mérito do corte, literal ou metafórico, mas tem muita gente porque não potou os seus sentidos e foi atrás da sua carne, está lá, aguardando o julgamento para ser lançado lá no fogo e enxofre. Querido, esse lugar é real. Falei hoje de manhã. O lago de fogo e enxofre é real. É tão doutrina bíblica quanto o próprio reino. Quem prega reino literal na terra tem que pregar também lago de fogo e enxofre eterno. Amém? Não podemos associar. Falando só uma coisa boa. O reino vem aí. Justiça e paz. Restauração. Maravilha. Mas faz parte do evangelho. Existe um lugar de tormento para quem for condenado. E Jesus pregava sobre isso. Amém, povo santo? Avança para mim, mais um. A pregação da salvação é um ato de amor, porque nos livra da ira que vem. Falar do juízo nos causa temor, e nos causa temor nos livra, não é, da condenação. É um ato de amor. Exortar é um ato de amor. Eu fico para morrer, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer agora para não ser mal interpretado as minhas palavras. Amém? Estamos vendo um tempo de tanto relativismo que se aceita tudo no meio cristão. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, fui num casamento cristão e eu não só tinha bebida à vontade, todo mundo tomou bebida alcoólica à vontade, casamento cristão. Presencial, tá? Ilustração não. Como chegou lá um homossexual, irmãos, diante do meu Deus, não estou aumentando e diminuindo, ele estava de espartilho. Quem sabe o que é espartilho? Que aperta aqui, que as mulheres botam aqui para apertar o bucho, cheio de cordinha assim, que aperta assim, tem embaixo. Aquele homem negro, magro, chegou na festa cristã de casamento de espartilho. Espartilho. Até aí, pastor, tu é homofóbico? Não. Veja até onde eu quero chegar. Foi receber de braços abertos, de beijos e abraços, todo mundo estava na festa.
Pergunta que não quer calar. Ele vai se arrepender quando? Como? Irmãos, a gente parece que vive um evangelho fora da palavra. O que tira o teu pastor do sério é o apoio que se dá a toda a prática mentirosa, enganosa, pecaminosa, que vai levar a criatura para um lago de fogo e enxofre. Quando havia disciplina na igreja primitiva, Paulo fala sobre isso. Era para isolar o cidadão que pecou, para ele se entristecer, se arrepender e ser salvo. Mas hoje o camarada erra e recebe apoio. Como vai se entristecer para se arrepender e ser salvo? Como? Trocou de esposa, recebe apoio, um monte de curtida lá. Pelo amor de Deus, não apoia adultério. Se for adultério, né? Às vezes a troca é possível. Mas se for adultério, por que você dá like? Por que, irmão? Aí eu vejo lá um monte de apoio de cristão. Meu Deus, será que o povo esqueceu a palavra? Não vai se arrepender nunca. Tanto apoio. Tem que se entristecer. Tem que sentir o peso do seu erro, do seu pecado. E Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. A primeira manda excluir o cidadão. Na segunda carta, Paulo diz: agora já ficou bastante triste. Acolha-o de novo, arrependido, para que não seja consumido de excessiva tristeza. Então, aquele que errou pelo afastamento da casa do Senhor ficou triste. Amém? Como estão entendendo? Foi consumido de tristeza. Aí você acolhe de novo, está arrependido. Mas a pessoa sai da casa do Senhor, entra na vida do pecado e recebe like. Não pode. Você está apoiando o erro dele. Nunca que ele vai sair do pecado. Senão pela misericórdia do Altíssimo. Quantos entenderam? Entendam isso em nome de Jesus. Ajude a pessoa. Você ama a pessoa que está no erro? É teu parente, teu irmão, teu filho, tua filha, teu neto. Ajude-a, exortando, com paciência, com amor. Mas tem que falar a verdade. Não pode simplesmente deixar para lá, achar que ela está bem. Ela não está bem. Ela está caminhando para a morte. Não estou entendendo? Tem que falar, igreja. Com graça, com misericórdia, com choro. Choro aqui, ó, caindo aqui no seu rosto. Mas tem que falar. Tudo que você não pode fazer é apoiar. Não apoia o erro. Você está fortalecendo ela no erro e ela vai para o lado. Esse lugar é real. Esse lugar é real. Amém? Atos 26, 18. Ato de amor e exortar. Para lhes abrir os olhos. Vamos ler juntos? Isso é a verdade de Deus. Aqui não é dourar a pílula, não. Isso aqui é a verdade de Deus. Apóstolo Paulo. Não, aqui se eu não me engano é o apóstolo Paulo, não. Deixa eu ver se é. É o apóstolo Paulo que falou isso sim. Vamos ler juntos? Para lhes abrir os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Conversão é tirar da mão de quem? Do inimigo, de Satanás. Amém? Para Deus. Essa é a verdadeira conversão. É o resgate da alma. 1 Tessalonicenses 1,10, igreja. Vamos lá? E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga isso em nome de Jesus. A ira de Deus vem. Então, certo como nós estamos aqui reunidos, você ouve a minha voz e nós estamos respirando. A ira de Deus virá. É doutrina básica da Bíblia. Estamos aqui agora com Paulo. Tirar esse juízo vindouro é dizer que a pessoa não está caminhando para um perigo de morte. É como se você soubesse que tem um precipício mais à frente, mas você, por educação, porque você ama a pessoa, você não quer assustá-la. E aí deixa ela caminhar para o precipício. Compreendem? Quantos estão compreendendo?
a ira vindoura é uma realidade. Avança para mim. A justa ira de Deus vem de Jesus, vem e Jesus será o executor. Palavras do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 1,5. Preste atenção nesse contexto, porque o que aconteceu com a igreja primitiva lá atrás, vai acontecer de novo agora no final dos tempos. Sabe o que vai acontecer? Nós seremos perseguidos. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Em breve, e se abrevia isso com bastante rapidez, o anticristo se manifestará. O chifre arrogante vai se levantar. Mudará os tempos e as leis. E magoará os santos do Altíssimo. É previsto. Nós estamos aí ensaiando para essa época. A perseguição virá. E nós não vamos ser arrebatados antes da hora, isso de maneira alguma. Tá bom? Então presta atenção numa coisa. Se a igreja primitiva foi massacrada, perseguida, nós também haveremos de sofrer, no tempo final, algo semelhante. Então tome essas palavras, porque a volta de Jesus é no tempo do fim. E esse contexto diz o tempo do fim. Vamos ler juntos? 2 Tessalonicenses 1,5. Vamos ler a palavra, irmãos? Sinal evidente, o reto juízo de Deus, para que sejais considerados o quê? Dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, está sofrendo. Nós ainda não estamos sofrendo. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, aqueles que nos perseguirão. Verso 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando, irmão? Quando no céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Foi o texto que nós lemos de manhã. Verso 9. Estes sofrerão o que, igreja? Penalidade de eterna destruição, irmão. Isso é tão certo quanto o ar que respiramos. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pensa duas vezes antes de apoiar qualquer pecado, de qualquer que seja a pessoa. Teu parente, próximo, quem quer que seja. Pensa duas vezes. Isso aqui vai acontecer. Ó. Jesus desce do céu. E essa pessoa vai sofrer penalidade eterna. Não interessa que o alto que me disse, nem que o Papa Bergoglio disse. O que interessa é que Jesus disse. Amém? Essa é a verdade. Verso 10, igreja. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Dia de glória para os santos, dia de condenação para os ímpios da terra. O dia do Senhor vem. Amém? Então, eu quero mostrar a vocês nessa mensagem que não podemos só ficar no ano aceitável do Senhor, mas anunciar também o dia da vingança do nosso Deus. Vocês entenderam? Está claro? Poderia ter colocado um monte de outros textos, mas se você entendeu a proposta dessa mensagem, já alcançou o seu objetivo. Vamos ver se tem mais um texto? Avança para mim, vamos lá. Ao evangelizar-se, compadeça dos que estão indo para o fogo e tente salvá-los. A palavra final dessa mensagem é a seguinte, irmãos. Não seja passivo em relação ao que se perde. Essa palavra de Judas é talvez a única, se eu não me engano, é a única em que a palavra salvar não está associada a Jesus, está associada à igreja. Você vai entender o que eu acabei de falar agora. Nós sempre acreditamos que quem salva é Jesus, verdadeiramente. Meu Senhor e Salvador. Amém? Mas a palavra salvar, nesse contexto, está associada a nós, a igreja. Você tem noção de que você pode ser instrumento de salvação para os outros? Quanto tem essa noção?
Irmãos, estamos começando um novo ano. Tem um monte de vidas para a gente salvar. Não é Jesus salvar pela sua intercessão. É você ser o agente ativo da salvação de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Pois estão entendendo? Salvar está associado a resgatar, a livrar da morte. Mais uma vez, me veio na mente uma charge que eu vi na internet. Hoje em dia, assim, se uma pessoa estiver se afogando, tem 10 filmando com o celular e nenhuma estendendo a mão para te andar água. Não é verdade? Sim. Essa geração é assim. Prefere ver a tragédia que estender a mão. Irmão, não podemos ser assim. Nós somos instrumentos de salvação na terra. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o Salvador, mas o corpo dele somos nós. As mãos dele são as nossas. Aleluia. Quantos compreendem o que eu estou falando? Eu voltei da minha mini férias com esse pensamento fixo na cabeça. Tem que salvar o maior número possível de almas. Nós temos que salvar as pessoas do caminho de morte. Mas começa por um posicionamento da igreja. Não pode, de maneira nenhuma, nem ser complacente com o erro de ninguém e nem esquecer de exortar a pessoa que está no erro. Vou dar um exemplo. Estou dando vários exemplos práticos, né? Você, irmã em Cristo, que vai no salão de cabeleireiro, é um homossexual que faz seu cabelo? Normalmente é, né? Tem mulheres que fazem com outras mulheres. Mas tem mulheres que fazem com o homossexual. Você já se acostumou. Já se acostumou com aquele homem que finge ser mulher e ele mexe na sua cabeça. E ele corta o teu cabelo. A pergunta é, você já amou essa criatura ao ponto de falar do amor de Cristo a ela? Você já parou para pensar que essa pessoa que você hoje politicamente correto é você aceitar, concordar e ser cordial, gentil? Você já apresentou para ela a verdade de Deus, dizendo, querido, pelo amor de Deus, se você não mudar o seu comportamento, você vai para a eternidade, banido da face de Deus, para um lago de fogo e enxofre. Isso é amar. Amar é falar a verdade. Não é ser cordial. Não é ser politicamente correto. Não é ter mentirinha social para ficar bem. Se você ama aquela pessoa que está em erro, eu dou exemplo do homossexual, poderia dar vários outros exemplos. De parente, amigo, conhecido seu, que está no erro e você não fala. Tem que falar. Tenha amor por essa alma. Amar é apontar ela no erro dela. Pastor, mas eu já falei. Glória a Deus, já falou? A palavra de Deus diz para exortar 2, 3 vezes. Já falou, o sangue dela não está nas tuas mãos. Mas se não falou, ainda está. Porque você é incapaz de dizer a ela que ela vai para o lado do fogo e enxofre. Vocês estão entendendo? Nós somos a extensão do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, tanto nas palavras do Evangelho, como nas cartas de Paulo, na carta de Judas, tem um só discurso. Crê em Cristo, vida eterna. Amém? E aquele que envereda pelo caminho da impiedade encabeça a lista dos que vão para o lago de fogo e enxofre. Vamos ver esse texto maravilhoso, que é o último texto que eu quero que você guarde na sua mente. Quem quiser anota, lê em casa, Judas 1, 21 a 23. Isso aqui deve ser um texto que volte na sua mente durante todo o ano. Que você e eu podemos salvar vidas. Somos nós que podemos salvar vidas. Quero botar a igreja de pé, por favor, se coloque de pé. Vai descomprimir o seu diafragma e vai falar essa palavra com força. Se você não tem coragem de falar sobre o inferno de fogo, pega esse vídeo depois, distribui na sua rede social. Amém? A pessoa vê ou não vê, mas você tem que tentar fazer sua parte. Amém, povo santo? Vamos ler juntos? Essa é a palavra que eu quero que você guarde. Tudo isso que você ouviu, que a nossa vida aqui na terra é para salvar.
fomos salvos para salvar o próximo. Isso não é campanha nem estratégia de evangelismo, isso é evangelho prático. Não é campanha de evangelismo, é evangelho prático. Quem pode salvar aquele homossexual que você conhece? Eu posso. Eu posso ser instrumento para salvar ele. Quem pode salvar aquele bandido que ele imaginava? Eu posso. Estava conversando com o testemunho do Valério, contou de uma pessoa que ele conheceu, né? Falando de coisas espirituais. Um homem que era terrível, e uma senhorinha pegou ele pelos colarinhos da rua, não foi assim, mano? A evangelista, a senhorinha, aquela senhorinha de coque. Aquela senhorinha do coque. Pegou o bandido pelos colarinhos na rua e sacudiu ele. Deus tem um propósito com a sua vida. Não sei se são essas palavras exatas. E esse cara se converteu. Aí eu lembrei para ele que o pastor Márcio, quando nós estávamos lá no outro prédio, lembra do pastor Márcio de Caxias? Deu testemunho de que estava lá na boca de fumo, armado, tinha brigado com seus comparsas bandidos, ele ia ser morto e esquartejado. Estava preparando para cortar ele picadinho, pastor Márcio. E uma irmãzinha do copo foi lá, a irmãzinha do copo de novo, não sei se é a mesma. É a mesma. Só as mulheres valentes que tem aí, tem uma mulher valente, que não se intimida com bandido, não se intimida com nada. E o irmãozinho de copo foi até o pastor Márcio na boca de fogo, ele bandido, armado, e falou: Deus tem um propósito com a sua vida. E por causa dessa palavra, aquele homem não foi esquartejado. Ele não contou, quem quiser acredite ou não acredite. Os comparsas dele que iam matá-lo e cortar ele picadinho, ele ficou invisível, estão presentes, eles não conseguiam enxergar o pastor Márcio. No meio da bandidagem, eles não conseguiam enxergá-lo. Não pegaram ele para matar porque não conseguiam vê-lo. Mas eu quero enfatizar esse milagre extraordinário. Quem foi o agente da ação para salvar o pastor Márcio? A senhorinha do corpo. Às vezes a gente acha que não pode fazer, não é? Às vezes a gente acha que não somos capazes. Mas deixa Deus te usar esse ano para salvar alguém. Em nome de Jesus. Esse é o propósito que eu vou bater na tecla o ano todo. Vamos salvar alguém, irmãos. Tem alguns de nós que estão caminhando aqui na igreja há uma década, 15 anos, 20 anos, e nunca trouxe uma alma para Jesus. Vamos salvar alguém, amém? Olha o que diz esse texto maravilhoso. Vamos ler juntos? Judas 1, 21. Guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Fique no amor, amém? Esse amor sobrenatural que vem sobre nós. Verso 22. E compadecendo, tenha misericórdia de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quem é que vai salvar? Esse eu. Arrebatando da onde, irmãos? Que fogo é esse? Geena, perdição eterna, moradia da alma com Satanás e demônio para sempre. Amém, povo santo? Quem é que pode resgatar uma alma dessa situação? Nós. Salvar está no plural. Salvar arrebatando do fogo. Quanto aos outros, seja também compassivo, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A aproximação do pecador não pode fazer você se unir a ele no pecado. Mas quem é o instrumento? Olha a palavra de ordem, imperativo: salvai-os, salve-os, salve-os. Amém, povo santo? Salve-os, se compadeça, fale, mostre a verdade. Tem muito fake news. Talvez esse pecador ouviu o Alckmin dizer que não tem ninguém no inferno, porque Deus é amor. Então ele quer na cabeça dele: para que eu vou largar o meu pecado? Se Deus é amor, Deus vai me perdoar no final de tudo,
vai me livrar de qualquer jeito. Em nome de Jesus, nós somos a boca do Senhor na terra. A verdade está somente e na sua mão, na sua boca e no seu coração. Vamos falar a verdade. Amém, amado de Deus? Meu desejo sincero diante de Deus é que vocês apresentem almas que resgataram. Meu desejo sincero, que esse ano apareça você aqui com uma alma e diga assim: pastor, estou trazendo essa criatura aqui, ó, esse cidadão, essa cidadã aqui, ó. Eu falei de Jesus para ela, ela se arrependeu. Ela quer caminhar conosco na presença do Senhor. Esse é o meu desejo. Amém, Conselho? Erga a sua destra ao céu, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a Deus graça. Somos tão abençoados. Deus tem livrado da morte nesta casa com abundância. Como Deus tem livrado as nossas vidas e os nossos parentes por intercessões. O Senhor tem sido misericordioso em extremo conosco. Mas o Senhor quer de nós ação. Uma ação proativa em prol daqueles que se perdem. E diz em nome de Jesus. Intronize no seu coração, é você. Não é só o pastor Leonardo, não é o evangelista Leandro, não é um departamento da igreja. Você pode salvar alguém da perdição eterna. Começa pelos seus parentes. Comece por aqueles que você ainda não falou a verdade para eles. Está devendo a ele. Paulo diz: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, cintas, livres, escravos. Eu devo a todo mundo a salvação. Paulo tinha consciência que nos lábios dele, no coração dele, tinha uma palavra que podia resgatar muitas vidas. E enquanto ele não abria a boca, ele era devedor de todos, tanto brasileiros, estrangeiros, de todo mundo. Somos devedores do Evangelho. Amém, Conselho? Fica de pé nessa hora, estende o seu Cristo ao céu. Vamos pedir a Deus graça, irmãos. É muito bom estar salvo. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom receber todos os benefícios dessa graça maravilhosa. Está na hora de colocarmos mais gente debaixo dessa graça. Colocar mais gente. O mesmo benefício que você tem, outros devem ter. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos na Tua presença nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, a palavra da verdade, a palavra do Evangelho da verdade, que o Senhor tem revelado a nós, Teus servos, ela esteja verdadeiramente no nosso coração e na nossa boca, para proclamarmos as verdades do Senhor, num tempo de tantas inverdades, de tantas falsas doutrinas, de tanta palavra mentirosa, que ameniza a responsabilidade do pecador. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, faça cada um dos teus servos aqui enxergar a profundidade do que foi dito e mostrado nessa noite, na tua santa e gloriosa palavra. Faz-nos enxergar, Senhor, que se não somos proativos, somos omissos. E se somos omissos, alguns ao nosso derredor podem perecer sem ter a chance de conhecer a verdade. Nos ajuda, Senhor, nesse novo ano que está se iniciando, que já começou. Nos ajuda, Senhor, a compadecermos-nos dos que não creem ainda. A termos, Senhor, misericórdia, entranhas de misericórdia. Uma palavra, Senhor, sem disfarçar, sem amenizar, sem tentar de maneira humana atrair com filosofia. A tua palavra não é filosofia. A tua palavra é verdade, é absoluta, é plena, é cheia de vida, mas é perfume de vida e de morte. Senhor, nos ajuda a vivermos esse Evangelho, a exalarmos esse perfume de Cristo, onde quer que vamos, no trabalho, na repartição, Senhor, na rua, no supermercado, na condução. Ajuda-nos,
Senhor. A quando abrimos a boca, temos intrepidez, ousadia de falar a verdade por amor dos perdidos, por amor dos que estão caminhando para o fogo. Estão caminhando para o fogo. Uma geração inteira de pecadores caminhando para a morte eterna. Deus, desperta-nos, essa igreja, cada membro desta casa, cada um, do menor ao maior. Eu creio, tu podes usar até uma criança. Tu podes usar uma criança para exortar uma pessoa do caminho mau. Podes usar um ancião, a anciã, cheia do teu espírito, para resgatar pecadores terríveis, aqueles que estão destinados à morte e à destruição. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo. Eu te clamo, meu Senhor Jesus. Eu te clamo, Rei. Usa nossas vidas com autoridade e poder. Usa-nos, Senhor. Usa nossos lábios. Usa, Senhor, nossa voz. Usa os nossos pés. Usa, Senhor, nossas mãos. Nos conduz a Ele. Aleluia. Nossas mãos se estendam sobre Ele, sobre suas cabeças, e decretemos a palavra do Senhor com toda a força e verdade para a libertação e cura do que está oprimido. Clamamos assim, crendo que o Senhor nos ouve. Que não seja apenas essa petição dessa noite, mas que reverterem em muitos outros trabalhos e cultos nosso dia a dia. Reverbera a tua verdade, Senhor. Reverbera a tua verdade. Reverbera o teu evangelho do amor, da misericórdia e do juízo. Ajuda-nos, Senhor. Te pedimos assim, em tua santa e gloriosa presença, e no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia.